Já estamos. Ok. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui ao nosso colega Raul Almeida, presidente da SBOT Maranhão, por ter aceito esse convite, por estar disponibilizando esse tempo seu para poder passar mais uma aula dessa grande conferência que nós conseguimos organizar, que é a Conferência Interligas. Gostaria de agradecer também ao Matheus e a todos os presidentes das ligas que bravamente e muito bem organizado divulgaram esse evento, isso nas mídias sociais, entre vocês mesmos, alunos, e que esse evento, como eu sempre estou dizendo, foi um grande sucesso, né, e está sendo muito bem visto aí por todas as regionais da SBOT e pela presidência da SBOT. Mas, devido a algumas circunstâncias, né, a gente está, graças a Deus, acabando voltando às coisas normais, vocês, alunos, voltando a ter suas aulas práticas, os seus compromissos com as suas universidades. Então, nós entendemos que isso pode acabar atrapalhando um pouquinho, fica meio cansativo para vocês devem estar meramente atarefados com os seus afazeres. Então, depois de uma conversa com os presidentes das ligas, nós decidimos que essa será a última aula, né? Então, nós vamos encerrar essa Conferência Interligas. Mais uma vez, eu quero dizer que foi um sucesso, quero agradecer a todos, espero que todos vocês tenham aproveitado, né, e dizer também que a SBOT está aberta para qualquer dúvida, para qualquer ajuda no que vocês precisarem em relação a saber o que é realmente a ortopedia, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, mas, infelizmente, essa será a nossa última aula, tá bom? Então, Raul, mais uma vez, muito obrigado. Quero passar a palavra agora para o Matheus, que foi uma pessoa que uniu vocês, que ficou mais em comunicações com vocês, que idealizou junto essa conferência e que foi um sucesso. Matheus, eu quero te agradecer aqui em público por tudo que você fez. Sem você isso aqui não teria acontecido. E também quero agradecer mais uma vez aos presidentes das ligas que apoiaram o Matheus. Matheus, meu muito obrigado. A SBOT agradece muito aí seu empenho para que essa conferência tenha acontecido. A palavra está com você, Matheus. Opa, doutor José Humberto, eu que agradeço, né, pela confiança e também pela oportunidade de estar fazendo isso junto, não apenas com as pessoas que estão ao nosso redor, mas com pessoas de vários lugares do país, né? Então, realmente foi um prazer gigantesco e que bom que fizemos isso junto, né? Nós, ligas e a SBOT DF. Então, como de praxe, né, quero agradecer a todos aí que separaram um tempo do seu dia para assistir essa aula aqui, hoje com o Dr. Raul Almeida. Sem dúvida vai ser uma aula ótima, assim como tivemos outras aulas muito boas que, sem dúvida, acrescentaram demais para o nosso aprendizado, para a nossa evolução enquanto estudante, né? Entender o funcionamento de uma especialidade é muito importante para a gente. E quando isso vem da sociedade que representa a área do conhecimento que a gente se interessa, isso é maior ainda para nós enquanto estudantes. Então, é muito bom saber que a gente teve esse apoio. E já para aproveitar também agradecer o Dr. Raul Almeida por ter disponibilizado em dar aula de hoje. Eu queria agradecer à SBOT Nacional por todo o apoio, a Comissão de Ligas da SBOT Nacional também pelo apoio, a todos os presidentes de ligas que toparam essa ideia e estiveram com a gente nessa ideia até o fim. Acabamos encurtando a conferência por motivos de que as coisas estão voltando, as atividades estão voltando, e até porque para que os alunos fiquem com maior disponibilidade para fazer as atividades diárias deles, né? Então, apenas agradecer a todos que participaram desse processo, a todos que nos apoiaram, Dr. José Humberto, de verdade, meu muito obrigado a todos. E vamos à aula de hoje com o Dr. Raul Almeida, uma aula sobre fratura de colo do fêmur em idosos. Espero não ter esquecido de falar nada, que às vezes é muita coisa a gente acaba esquecendo. De mais orientações também, na descrição do vídeo tem algumas orientações. E se o chat não tiver aparecendo para vocês, atualizem a página, que o chat já está ativado já também. E vocês podem tirar dúvidas lá no chat e responder lá qualquer coisa, tá bom? Então,
Mais uma vez, obrigado a todos que estão nos assistindo. Dr. Raul, a palavra está com o senhor. Ok, muito obrigado pelo convite. Eu que fico realmente muito grato. Para nós é uma honra poder participar de um evento tão grandioso quanto este, um evento que hoje está unindo alunos do Brasil inteiro, bem como profissionais de altíssimo gabarito da ortopedia. Então, assim, fico realmente muito grato e quero dizer que é um prazer enorme estar aqui. Bem, vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, que é a fratura de colo do fêmur em idosos. Falar de fratura do colo do fêmur em idosos é um tema que mexe com todos nós, sejamos médicos ou não, porque se você não teve ninguém da sua família que teve a fratura de colo do fêmur, você provavelmente ainda vai ter. É uma fratura que é extremamente comum e você vai ver que será observada em familiares, em amigos, em conhecidos, né? E no seu dia a dia como médico, independente de ser ortopedista ou não, você vai estar lidando diariamente com pacientes que tenham fratura de colo de fêmur, pois é uma fratura muito comum. Vamos abordar esses seguintes tópicos na aula, falar um pouco da introdução, da anatomia, epidemiologia, mecanismo de trauma, como fazer um diagnóstico, quais são os fatores de risco, tratamento, complicações e como prevenir a fratura do colo de fêmur. Bem, como o próprio tema da aula já diz, vamos falar de fratura de colo de fêmur em idosos. Bem, e o que seria o idoso? Considera-se idoso, então, qualquer pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, de acordo com a Lei 10.741 de 2003. Então, é um conceito que, de modo geral, considera-se já ultrapassado, pois uma pessoa hoje com 60 anos de idade, ele, de modo geral, é muito ativo, a depender, lógico, do seu grau de independência física, bem como as suas reservas funcionais. Mas, de modo geral, o idoso, de acordo com a lei do Estatuto do Idoso, seria tipicamente representado por pessoas aposentadas, que não fazem exercício, né, pessoas que já estão numa fase econômica da vida inativa e que, de modo geral, passam a se tornar cada vez mais retraídos. Aí vem o conceito do processo de envelhecimento. E o que seria o envelhecimento? É um processo gradual, progressivo e variável de perdas das reservas funcionais. Portanto, é um processo fisiológico, com alterações morfológicas, bioquímicas e psicológicas. Daí vem interessante o conceito de que realmente é o idoso. Existe o conceito do idoso cronológico e existe o conceito da idade também biológica. Vemos cada vez mais um número de pessoas idosas praticantes de atividade física muitas vezes intensas, de alta demanda. Então, essa idade de 60 anos, de acordo com a lei do Estatuto do Idoso, parece, de modo geral, uma idade fixa e que não condiz com a nossa realidade. Vamos falar agora um pouquinho, para entendermos, da anatomia do fêmur proximal. Nessa aula abordaremos basicamente o fêmur proximal. Para entendermos um pouco do fêmur proximal, é importante falarmos dos principais acidentes anatômicos. Então, nós temos aqui na região mais proximal do fêmur, a cabeça do fêmur. Imediatamente abaixo da cabeça do fêmur, nós temos o colo do fêmur. Na região lateral do quadril, que é a região mais proeminente, nós temos esse acidente anatômico importantíssimo, que é o trocânter maior. E se nós temos o trocânter maior, é porque nós temos o trocânter menor. Então, essa região localizada entre o trocânter maior e o trocânter menor é conhecida como uma região intertrocantérica ou transtrocantérica. E temos mais uma divisão didática que essa região localizada abaixo do pequeno trocânter é chamada região subtrocantérica.
Mas aqui para a nossa aula de hoje, vamos nos ater a essa região aqui, que é a região do colo do fêmur, a região compreendida entre a cabeça do fêmur e a região transtrocantariana. São as chamadas fraturas intracapsulares do fêmur proximal. Para entendermos um pouco sobre a fratura e bem como as suas possíveis complicações, é importante falar da vascularização. Ao nascermos, e até por volta dos 4 anos de idade, a vascularização do fêmur proximal, ela se dá de forma dupla, tanto da região proximal quanto para a região distal, quanto da região distal para a região proximal. Isso é importante porque ajuda a entender a fisiopatologia da fratura do colo do fêmur e as suas possíveis complicações. A partir dos 4 anos de idade, nós temos o fechamento da fise, da placa de crescimento da cabeça do fêmur. Quando essa placa de crescimento fecha, a vascularização proximal do fêmur ela é interrompida. Então, nós passamos a ter uma vascularização basicamente de distal para proximal. Ou seja, é uma vascularização que ela tem que vencer a resistência, vencer a gravidade para poder fazer seu papel de irrigação da cabeça do fêmur. Então, isso acontece por volta dos 4 anos de idade. Isso é interessante que pode ser pergunta de prova para quem vai fazer prova de residência. Então, mais um pouco falando agora da vascularização, já agora no adulto. Então, como eu chamei a atenção, a vascularização do adulto, ela é uma vascularização de distal para proximal e tem que vencer a resistência. A principal artéria nutridora da região da cabeça do fêmur é a artéria circunflexa medial, que é um ramo direto da artéria femoral. Quando nós temos uma fratura na região do colo do fêmur, é importante destacar que a consolidação, de modo atípica, ela ocorre tipicamente por consolidação endosteal, ou seja, não há uma formação de calo ósseo, como ocorre em outras regiões, como a diáfise do fêmur ou a metáfise. Na região do colo do fêmur, ela é uma vascularização endosteal. Portanto, isso torna que a vascularização ela se torna lenta, e para que ela ocorra, os fragmentos da fratura devem estar em contato direto e sob compressão. Caso isso não ocorra, há um risco muito aumentado de evoluir para um retardo de consolidação ou uma não consolidação, chamada pseudartrose. Especificamente na fratura do colo do fêmur, quando você tem uma fratura, uma lesão óssea, você tem uma ruptura também da retinácula que envolve o colo do fêmur, bem como da cápsula articular e desses vasos. Isso forma um hematoma intra-articular. Vamos imaginar que essa região aqui é uma região fechada, é um espaço fechado. Quando você tem o sangramento, ele aumenta a pressão intravascular. E isso torna mais difícil ainda a chegada de sangue, tá, que vem da região distal para a região proximal, aumentando, assim, o risco de necrose da cabeça do fêmur por isquemia. Vamos falar um pouquinho da epidemiologia da fratura do colo do fêmur. A fratura do colo do fêmur, ela tem um comportamento bimodal. E o que quer dizer isso? Como muitas coisas em medicina, apresenta um comportamento acometendo 2 faixas etárias diferentes. Em cerca de 95% dos casos, a fratura do colo do fêmur, ela acontece em pessoas idosas, ou seja, pelo conceito, são aqueles que têm acima de 60 anos de idade. Uma minoria dos casos acontece em jovens, são aqueles acidentes decorrentes de trauma de alta energia cinética, queda de altura, acidentes automobilísticos e a prática de atividade física em excesso, que são as fraturas de estresse. 9 em cada 10 fraturas do colo do fêmur ocorrem em pessoas com mais de 65 anos de idade. A fratura do colo do fêmur representa cerca de 20% das cirurgias de um serviço de trauma, tamanho a sua importância, né, dentro de um serviço de trauma. E representam cerca de metade das fraturas do fêmur proximal, acometendo cerca de 80% dos pacientes são do sexo feminino, geralmente mulheres da raça branca, sedentárias, magras, ou seja, com IMC abaixo de 18,5, às vezes piorando. E é interessante analisarmos
levando em consideração esses dois dados aqui, que o fator idade, o fator envelhecimento, é o principal fator de risco para que ocorra a fratura do colo do fêmur. Segundo dados do IBGE, no curto espaço de tempo de uma década, ou seja, um ano, daqui a 10 anos, nós estaremos ocupando a 5ª colocação em número de idosos no mundo. Então, o Brasil estará com uma epidemia de idosos. Isso significa uma epidemia de fratura do fêmur proximal, uma epidemia de fratura do colo do fêmur. Então, fica desde já a interrogação. Estamos preparados para enfrentar uma epidemia de fratura de fêmur em idosos? As projeções. Para entendermos o processo natural de envelhecimento pelo qual o Brasil e o mundo estão passando, é interessante analisarmos esse gráfico. Na segunda metade do século XVIII, a expectativa de vida média girava em torno de 35 anos de idade. Cerca de 2 séculos depois, essa expectativa de vida praticamente dobrou, e agora, nos anos atuais, nós temos expectativa de vida com projeção de chegar por volta dos 80 anos de idade. Então, foi um crescimento exponencial. A quantidade de idosos em muitos países vem ultrapassando a quantidade de jovens e de pessoas economicamente ativas. Nós teremos aí, em breve, no Brasil, um número de idosos economicamente inativos superior ao número de jovens economicamente ativos. Isso é muito importante para pensarmos em políticas públicas, né, que visem atender e dar assistência a essa população de idosos. E fica a pergunta: estamos preparados para enfrentar uma epidemiologia, uma pandemia, uma epidemia de fratura de fêmur proximal? Falar um pouquinho, reforçar os fatores de risco. Então, como falamos, são idosos. 84 em osteoporose está de forma moderada a grave na grande maioria dos pacientes. Pacientes com um IMC abaixo de 18,5 são de alto risco. Sexo feminino, raça branca, sedentarismo, com a sarcopenia, perda de massa muscular, né, perda de reserva de massa óssea, andam de mãos junto com o sedentarismo. Tabagismo, o alcoolismo, a presença de comorbidades. Muitas vezes esses idosos, eles são polimedicados. Então, são pacientes que apresentam hipertensão, diabetes, doenças coronarianas, fazem uso de anticoagulantes. Então, são pacientes que realmente apresentam alto índice de complicações. E, por último, citaria como fator de risco a chamada casa insegura. E o que é isso, a casa insegura? É o ambiente domiciliar. A grande maioria dos casos de fratura do colo do fêmur, fratura do fêmur proximal, ocorrem no ambiente domiciliar. É a casa do idoso que apresenta degraus, o piso em desnível, áreas molhadas, áreas mal iluminadas, os banheiros não têm piso antiderrapante, a presença de tapete dentro de casa, e até os pets, que são cada vez mais comuns. Então, esse seria um cenário de armadilha para o idoso. Um paciente idoso, sedentário, tabagista, magro, portador de osteoporose, e que mora numa casa que tem as chamadas armadilhas domiciliares. Então, uma pequena queda, um evento banal para um paciente jovem, pode ser extremamente desastroso para o idoso. Mecanismo de trauma. Nós temos aí 3 mecanismos básicos de trauma. O que é mais comum é a queda da própria altura, com trauma direto na região do trocânter maior, que é a região lateral do quadril mais proeminente, como mostramos. Esse disparado é o trauma mais comum, mecanismo mais comum. Tem a queda relacionada à rotação externa, o pé fica preso, o idoso faz uma rotação, o quadril que já está fragilizado faz uma fratura.
E não podemos esquecer que estamos falando de idosos, né? E se é idoso, tem um risco aumentado de ser portador de tumores, né? Então, não podemos esquecer das patologias oncológicas, que muitas vezes fazem metástase e deixa também o fêmur proximal fragilizado, aumentando o risco de fratura. Diagnóstico. Diagnóstico, de modo geral, é bem tranquilo, né? Ele é feito com uma suspeição clínica e importante pensar sempre no idoso que caiu, está com limitação funcional, é obrigatório você pensar em que ele tem uma fratura do fêmur proximal. E pode ser uma fratura do colo do fêmur, uma fratura transtrocantérica ou fratura subtrocantérica. Um exame simples, como uma radiografia da bacia em AP, o ideal é que seja feito com rotação interna de 15 graus do membro, mas muitas vezes pela dor você não consegue fazer. Então, acaba que você faz uma radiografia aceitável de acordo com a tolerância à dor. Então, radiografia AP da pelve, radiografia AP e perfil do quadril, na maioria dos casos, maioria que eu falo, 98% das vezes, você já consegue estabelecer o diagnóstico de fratura do colo do fêmur. Em cerca de 2%, nós temos as fraturas chamadas fraturas sem desvio, ou fraturas ocultas, que pode passar batido no pronto-socorro. Mas você tem que pensar sempre na possibilidade de fratura no idoso com história de trauma da região do fêmur proximal e limitação funcional. Nesse caso, você pode usar a tomografia ou a ressonância. E a ressonância você consegue avaliar desde fraturas sem desvio, apenas sinais de fratura por estresse, até fraturas incompletas. Outro dado importante para os alunos que estão aí em breve fazendo prova de residência, é que, por definição, todo e qualquer paciente com mais de 70 anos que sofra uma fratura do quadril, independente dele ter diagnóstico prévio de osteoporose ou não, ele é considerado um paciente portador de osteoporose. Então, ele obrigatoriamente já entra nos protocolos para receber tratamento de osteoporose. Essa é uma radiografia simples da bacia. São acidentes anatômicos que podemos avaliar de modo geral sempre de maneira comparativa. Então, mesmo para aqueles que não são ortopedistas, mas que são emergencistas, que estão na porta de frente, na porta de entrada, podem saber interpretar uma radiografia de maneira relativamente tranquila, simplesmente de maneira comparativa. Só eu comparar, o paciente está com dor do lado direito, observa se tem alguma alteração ou quebra dessas linhas, tá? Compara com o lado contralateral, se você observar a diferença, então, provavelmente, esse paciente tem uma fratura na região do fêmur proximal, que, mais uma vez, temos que identificar e classificar essa fratura, saber se ela é do colo do fêmur, transtrocantariana ou subtrocantariana. Uma imagem bem típica do dia a dia do pronto-socorro, paciente com história de queda da própria altura, trauma direto na região do quadril, e observamos essa descontinuidade óssea. Tá? Comparando com o lado contralateral, observamos que o colo do fêmur encontra-se íntegro à esquerda e uma descontinuidade ao nível do colo do fêmur à direita. Em termos de clínica, chamo mais a atenção mais uma vez, que o paciente que tem uma fratura do colo do fêmur ou uma fratura intracapsular, geralmente ele vai ter dor, ele vai ter um encurtamento que na maioria das vezes é discreto, uma vez que a fratura é intraarticular e não sofre grandes desvios, e vai ter uma rotação externa. Ou boa parte das vezes, dependendo do nível da fratura, vai ter apenas dor. Você não vai conseguir nem identificar a alteração do membro. Ele vai ter apenas limitação e dor na hora de apoiar o membro. Então, essa é uma imagem que pode passar tranquilamente batida no pronto-socorro. Para quem olha de maneira mais, com um olhar mais ortopédico, né, você consegue ver esse traço de fratura. Mas para quem não tem tanta prática, é importante associar exame de imagem, no caso aqui uma ressonância magnética, que mostra de maneira bem clara o traço de fratura.
Como diagnóstico diferencial, só a título de citação, nós temos, então, as fraturas do colo do fêmur, ao nível do transcervical. Temos as fraturas na região transtrochanteriana ou intertrochanteriana, e temos a fratura aqui que fica abaixo do nível do trochanter menor, chamada subtrochantérica, tá? A título de informação para os alunos. E a fratura transtrochanteriana ou a fratura extracapsular, ela tem um encurtamento mais acentuado, bem como uma rotação externa mais acentuada, e tem mais dor, pois tem maior, as inserções musculares são maiores, e isso traz mais dor devido às contrações musculares involuntárias. Bem, fizemos o diagnóstico, agora é importante fazermos a classificação. Toda vez que pensamos em fazer uma classificação, nós temos que pensar que essa classificação ela deve te ajudar na tomada de condutas. Então, fazer a classificação é definir estratégia de tratamento. No caso do colo do fêmur, traçar o prognóstico da fratura. Levar sempre em consideração o binômio idade biológica e idade cronológica, tá? A partir disso aí, nós vamos avaliar esse conjunto e definir se o tratamento será conservador ou se será cirúrgico, ou seja, definir qual o caminho a ser seguido. Isso é uma classificação histórica, estou citando apenas a título de conhecimento, é uma classificação que leva em consideração o traço de fratura e angulação com a linha horizontal. Então, são 3 tipos, de acordo com são mais utilizados na prática clínica diária, e ela é dividida basicamente em 4 tipos, de acordo com o desvio da fratura, e leva em consideração o alinhamento das trabéculas ósseas, com o alinhamento das trabéculas do fêmur, com o alinhamento das trabéculas ósseas do acetábulo. Isso pode ser pergunta de prova. Então, essa classificação de Gardner leva em consideração o desvio da cabeça e bem como o alinhamento das trabéculas ou linhas ósseas do colo do fêmur junto ao acetábulo. Essa é uma outra classificação, uma classificação mais acadêmica. Do ponto de vista de prognóstico, seria a classificação ideal, porém ela acaba sendo um pouco mais prolixa e não é muito utilizada na prática, acaba sendo mais utilizada aí para fins acadêmicos. Bem, vamos falar agora de tratamento. Já fizemos o diagnóstico, né? Temos que pensar agora em tratamento. E qual seria o tratamento? Qual seria o objetivo? O objetivo sempre é proporcionar o retorno desse idoso o mais breve possível ao mesmo nível de atividade física prévia ao trauma, prévia à fratura. Isso, na verdade, representa um grande desafio, porque nem sempre conseguimos fazer isso, mas o tempo é imperioso na tomada de condutas, e há inúmeros estudos hoje mostrando que a tomada de conduta rápida, objetiva e efetiva pode mudar o futuro desse paciente que sofre um trauma do fêmur proximal. Então, é importante o trabalho em equipe para alcançarmos o objetivo, que é devolver esse paciente à sua rotina prévia. Então, lembrando que esse paciente é um paciente que muitas vezes tem muitas comorbidades, polimedicado, muitas vezes a fratura funciona como um fator desencadeante de alterações cognitivas. Então, nós temos que fazer realmente um trabalho em equipe para compensar clinicamente esse paciente e poder operá-lo de maneira mais breve possível. E se tem o tratamento cirúrgico, também tem um tratamento conservador. Quando é que indicaríamos tratamento conservador? O tratamento conservador ele é cada vez mais um tratamento de exceção, tá? Indica-se apenas o tratamento conservador quando você não tem realmente a possibilidade cirúrgica. E como seria o tratamento conservador? Bem, eu coloquei esse gesso aqui para exemplificar. Olha só que maravilha, né? Estamos com um gesso chamado gesso pelvipodálico. É um gesso que vem desde a linha de cintura, tá, até o pé. É muito utilizado antigamente, né? Mas na prática clínica atual, cada vez menos utilizamos, porque isso hoje traz inúmeras
consequências, principalmente do ponto de vista de mobilização do paciente idoso. Então, como falei, o tratamento conservador é um tratamento de exceção, ele é feito com repouso no leito, com essa mobilização chamada de espelho hipodálico, e o paciente fica sem apoiar por cerca de 90 dias. Importante, isso não significa que a fratura irá consolidar. Há um altíssimo índice de não consolidação. Ou seja, o paciente vai ficar 90 dias de gesso, extremamente desconfortável e ainda corre risco de não consolidar. Aí fica a pergunta, o tratamento conservador com gesso, nós conseguimos devolver esse paciente à sua rotina diária prévia fratura de maneira rápida e objetiva? Acredito que não. Então, quais seriam as indicações de tratamento conservador? São os pacientes ASA 4, ASA 5, os chamados pacientes moribundos, aqueles pacientes psiquiátricos, tá, que não têm nenhum menor grau de cooperação, os alcoólatras inveterados, aqueles casos em que a família deseja fazer o tratamento não cirúrgico, né, ou o paciente deseja fazer o tratamento não cirúrgico, isso é uma exceção, mas às vezes você tem algum paciente e tem algum conhecido, viu algum caso que operou e morreu, ele associa o óbito com a cirurgia, então eles preferem não operar, isso não é comum, mas às vezes acontece. Outra opção seria para os pacientes não deambuladores, e aqueles pacientes, como falamos, pacientes oncológicos, com metástases em fase terminal, que não vale a pena operar. Modalidades de tratamento cirúrgico, né? Em termos de tratamento cirúrgico, é importante ressaltar que é o padrão ouro, é o tratamento de escolha, deve ser feito com uma abordagem multidisciplinar, com o clínico do seu lado, ajudando a compensar esse paciente. Temos que pensar nas complicações, reações medicamentosas, interações medicamentosas, tá? E se nos anteciparmos, abordando esse paciente antes, durante e depois da cirurgia. Fazer prevenção de sangramento é fundamental, assim como as crianças, o paciente idoso que sangra, ele pode ter repercussões clínicas, hemodinâmicas muito graves. Então, o ideal é adotar uma boa estratégia de prevenção de sangramento, isso a gente usa hoje de maneira rotineira, com a utilização do ácido tranexâmico, é um divisor de águas nas cirurgias ortopédicas. Fazer um controle rigoroso da dor. A dor intensa nesses pacientes idosos, ela tem diversos mecanismos negativos. Primeiro, que ela pode desencadear alterações cognitivas no paciente. Muitas vezes é o paciente idoso que está ali na fase borderline de um Alzheimer, ou de um Parkinson, enfim, uma doença senil, e que pelo trauma cirúrgico, pela dor, pode desencadear o surgimento e a progressão da doença neurológica. Então, temos que ter muita preocupação com o controle da dor, tanto antes da cirurgia, quanto depois da cirurgia. Isso vai permitir uma mobilização do leito no mesmo dia da cirurgia. Há inúmeros estudos mostrando que o paciente que opera de maneira precoce e tem a mobilização precoce, ele diminui exponencialmente o risco de complicações. E com isso, nós podemos fazer uma alta hospitalar desse paciente otimizada, né? Bem, isso tudo que nós estamos falando aqui faz parte de um conceito chamado Fast Track Surgery, ou, na prática, seria cirurgia otimizada. E, de modo geral, o que significa isso? É uma filosofia que prega a abordagem do paciente antes, durante e depois de qualquer procedimento cirúrgico. Portanto, isso pode ser, estamos falando de ortopedia, de traumatologia, mas pode ser empregado para qualquer cirurgia. Você abordar o paciente nas 3 fases perioperatórias, se antecipar as complicações, aos efeitos adversos e fazer prevenção. Com isso, você consegue fazer um procedimento cirúrgico de maneira mais eficiente e com menor índice de complicações. E isso nós podemos fazer, devolver o paciente às suas atividades prévias à cirurgia de maneira objetiva. Bem, em relação à escolha do implante, como falei no início, nós temos que levar muito em consideração para fazer a escolha do implante a combinação do tipo de fratura, se é uma fratura com desvio, se é uma fratura sem desvio, bem como a idade
biológica e cronológica desse paciente e as suas comorbidades associadas. Então, para aqueles pacientes que têm alto risco de complicações, que têm uma baixa demanda, que não são pacientes deambuladores, nós podemos optar por uma osteossíntese minimamente invasiva, que são os chamados parafusos canulados, desde que a fratura seja uma fratura sem desvio, ou podemos optar pelo sistema de placa-parafuso, que é o DHS. Já nos pacientes que têm mais comorbidades e que têm uma fratura desviada, os primeiros 2 tipos de implantes não são indicados, pelo elevadíssimo risco de não consolidação. Então, nós temos que optar pela substituição articular, que pode ser a prótese parcial de quadril ou a prótese total de quadril. E, mais uma vez, quem vai ser o divisor de águas para definir se vamos fazer uma prótese parcial ou uma prótese total de quadril? Vai ser a idade biológica do paciente, bem como o seu prognóstico de marcha, a sua expectativa de vida. Isso vai ser o divisor de águas na escolha do implante ideal desse paciente. E aí podemos aplicar mais uma vez a filosofia do fast track, para que possamos reabilitar esse paciente de maneira objetiva. Bem, e a nível de Brasil, qual a nossa realidade? Nós nos confrontamos com esses 2 mundos, a esfera da saúde pública e a esfera da saúde privada, né? Então, eu coloquei em antagonismo porque realmente são mundos paralelos, infelizmente. Na saúde privada, suplementar, nós conseguimos realizar uma medicina de primeiro mundo, conseguimos praticar condutas que são abordadas em países de primeiro mundo, e com isso nós oferecemos uma medicina de ponta, uma medicina de qualidade para os nossos pacientes. Infelizmente, no sistema público não é a mesma coisa. Esta é a nossa realidade. Nós temos uma demanda altíssima de pronto-socorro, pacientes vítimas de colisão automobilística, acidentes de alta energia, são pacientes que têm traumas múltiplos com TCE, trauma tóraco-abdominal, fraturas múltiplas. Então, muitas vezes, aquele vozinho que está lá internado, com a fratura do fêmur proximal, com fratura do quadril, que precisa ser operado, que de forma ideal, repito, nas primeiras 24, 48 horas, nós não conseguimos operá-lo porque a demanda do sistema público por um atendimento de urgência, e muitas vezes de emergência, é muito maior do que a nossa estrutura, do que podemos oferecer. Então, essa charge eu achei muito interessante, porque, como eu falei no início da aula, nós temos aí um horizonte de 10 anos para estarmos nos confrontando com uma epidemia de idosos, uma epidemia de fraturas de fêmur proximal em potencial, e fica a pergunta, nós estamos preparados para lidar com esta situação? Vamos falar agora um pouco das complicações. A fratura do colo do fêmur, ela é considerada uma fratura insolúvel ou uma fratura ingrata por diversos autores. Por quê? Porque na maioria das vezes você faz um tratamento padrão ouro, faz tudo que é preconizado, e mesmo assim esse paciente ainda apresenta taxa de mortalidade considerada altíssima no primeiro ano, devido ao desencadeamento de outros problemas a partir da fratura do colo do fêmur. A taxa de infecção, ela é presente, como em toda qualquer cirurgia, podendo variar de 0 a 18%, a depender do tipo de implante, sendo que é mais elevada nas artroplastias, que são as cirurgias de substituição articular, são cirurgias mais complexas, tempos cirúrgicos mais prolongados, e pacientes, na grande maioria das vezes, com maior número de comorbidades, maior risco de complicações clínicas também. Não podemos esquecer aqui dos eventos tromboembólicos, tem uma incidência variável, dependendo se é um paciente mais jovem ou se é um paciente mais idoso e mais dependente, mas é importantíssimo falar aqui que são pacientes considerados de alto risco para eventos tromboembólicos e devem ser abordados com profilaxia mecânica, profilaxia química, né,
para diminuir o risco desses eventos. Em termos de complicação mecânica, a complicação mais temida nos pacientes com fratura de colo de fêmur é a luxação da prótese, que pode acontecer devido à fragilidade muscular desse paciente, associação com outras doenças, como labirintite, tontura, mal-estar, lipotímia. Então, esses pacientes são pacientes que muitas vezes podem sofrer quedas e tirar a prótese do lugar, luxar a prótese. Isso é um evento traumático e que pode desencadear outras complicações. Então, é muito importante que a primeira cirurgia seja realizada de maneira objetiva, visando posicionamento adequado dos implantes, de forma a evitar eventos de luxação. Em termos de prognóstico dessa fratura, como eu falei, é um prognóstico muito ruim, de modo geral. Cerca de 50% dos pacientes se tornam completamente independentes. 20% dos que não se tornam dependentes não recuperam a depulação funcional prévia. E no gênero masculino é pior ainda, os números são piores. A taxa de mortalidade pós-operatória é maior no idoso, sexo masculino, bem como o retorno à vida independente. Também é pior no sexo masculino. Daí esse autor, já em 1882, já dizia que a fratura do colo do fêmur é uma fratura de natureza insolúvel, uma fratura ingrata. E prevenção. Eu acho que isso é a mensagem que eu quero deixar para casa, né? Falar em prevenção, importantíssimo. O idoso, ele deve ser sempre abordado de maneira multidisciplinar. É importante falar desde sempre no papel do geriatra, né, com a utilização de medidas que visem deixar esse idoso e ele é de alto risco para sofrer esse tipo de fratura e fazer prevenção. Portanto, o paciente e os familiares devem ser educados no bom sentido de estar conscientes do risco da fratura, controlar bem as doenças clínicas, dentre elas, é importante falar da acuidade visual. O paciente idoso, ele tem, por natureza, baixa acuidade visual. Então, muitas vezes, o paciente cai por não enxergar pequenos obstáculos, pequenos objetos. Então, é importante sempre tratar da parte visual também. A osteoporose deve ser feito um tratamento rigoroso, tá, para evitar a fragilidade óssea aumentada. A atividade física regular é indispensável, tomar sol, fazer uma boa alimentação. Em relação à casa segura, evitar as armadilhas. O Ministério da Saúde tem uma cartilhazinha básica, bem didática, e pode ser indicada para qualquer idoso, seja paciente seu, seja um familiar, seja um conhecido, falando sobre as armadilhas que tem dentro da casa, bem como tornar a sua casa mais segura. E um outro problema gravíssimo nosso diz respeito às nossas vias públicas. Nossas cidades, elas não são feitas para o pedestre. Em muitas cidades, andar pela calçada é um verdadeiro desafio. É praticamente uma corrida de obstáculos. As calçadas são em desnível, muitos buracos, não são sinalizadas. Então, muitas vezes, o idoso ele pode cair numa calçada dessa. Quando fala em densidade urbanizada, é importante ter a presença de áreas de lazer para esses idosos, parques públicos. Para finalizar, gostaria de chamar a atenção que em 1º de outubro teremos aí o Dia Internacional do Idoso, né? É um dia que ele muitas vezes passa despercebido, mas que é um dia muito importante, porque você, jovem hoje, será o idoso de amanhã. Então, temos que nos preocupar desde agora com o nosso futuro. Hoje nos preocupamos com nossos avós, com nossos pais, para que no futuro nós tenhamos locais melhores para vivermos, né? Ou seja, vamos pensar aí em políticas públicas voltadas para o idoso. Com isso, podemos diminuir a incidência dessa epidemia de fraturas de fêmur proximal. Meu muito obrigado a todos, né? Eu agradeço em especial ao José Humberto,
pelo convite, né, pela paciência, e parabéns também ao Matheus, a todos os presidentes das ligas, pela brilhante organização e condução desse evento. Foi um evento realmente de altíssimo nível. Fico muito feliz de estar participando, de fazer parte da história dessa primeira conferência das SBOT Interligas. Muito obrigado. E só o marketing agora. Fique à vontade. Rapaz, olha, para quem não conhece, gostaria de apresentar aqui os chamados Lençóis Maranhenses, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. É um lugar fantástico, maravilhoso, impossível de descrever com palavras, só realmente vindo. Então, deixo o convite a todos que quiserem conhecer o Maranhão. Muito obrigado a todos. Obrigado, Raul. Brilhante aula. Né? Não tinha a melhor forma da gente encerrar e eu fico muito feliz que as aulas foram de altíssima qualidade, manteve um padrão espetacular e ver que vocês conseguem passar para os alunos informações importantes, né? Então, Raul, só tenho a agradecer aí pela brilhante aula, tenho certeza que os estudantes aproveitaram bastante, né? E eu compartilho com você a questão do idoso, né? Hoje o nosso mundo está envelhecendo, né? Nós temos que pensar que nós somos o idoso do futuro, né? Então, essas medidas políticas, medidas de saúde, sanitárias, é muito importante para a gente evitar qualquer desastre aí mais para frente, né? Já estamos passando por uma pandemia onde os idosos estão sendo, infelizmente, mais acometidos, né? Mas, se Deus quiser, vai tudo melhorar. Raul, eu vou fazer rapidamente assim, que tivemos várias perguntas. Tudo bem. E eu vou te fazer eu vou colocando aqui para vocês as perguntas, tá bom? Ótimo. O Renato Ribeiro, ele pergunta se o que é mais comum, o idoso cair e fraturar o colo do fêmur, ou o colo do fêmur, ou o colo fraturar devido à doença óssea, o idoso cair? Bem, Renato, muitas vezes, isso é até uma trocadilho que a gente faz, realmente. O paciente, ele caiu e quebrou o colo do fêmur, ou o colo do fêmur que quebrou e derrubou o idoso. Mas, na prática, o que nós sabemos é que é mais comum realmente a queda da própria altura, com trauma direto na região do lateral do quadril, ou seja, na região do trocânter maior, levando à fratura do colo do fêmur. Esse é o mecanismo mais comum. Ok. O Thiago Henrique, ele pergunta, Raul, o seguinte, após o diagnóstico da fratura do colo do fêmur, se você, na sua prática, você utiliza dose de ataque de 50 mil unidades de vitamina D no pré-operatório, se você dosa albumina, após a alta sai com suplementação de vitamina D e cálcio, e após a alta, quanto tempo inicia bifosfonato? Você utiliza essas substâncias? Então, é uma pergunta excelente. Na verdade, sim, é uma pergunta de quem está estudando aí metabologia, né? Como eu falei, o paciente, ele tem que ser visto como um todo. Né? O ideal é esse paciente ele ser preparado, ainda no pré-operatório, para que passe por um procedimento cirúrgico de maneira segura e tenha um pós-operatório também seguro. Como eu falei, existe um termo, né, chamado Fast Track Surgery, e nada mais é do que uma filosofia, realmente, que visa se antecipar as possíveis complicações e tratá-las de maneira tal maneira que elas não aconteçam. É interessante falar que isso surgiu, na verdade, na coloproctologia na Dinamarca, na década de 90. E só um termo de valor histórico, os pacientes da coloproctologia, na época, eram operados e tinham que fazer limpeza gastrointestinal, ficavam em jejum em torno de 48 horas, faziam clister, e iam para cirurgias gigantes, ressecavam parte do colo, e esse paciente, ele voltava a comer depois que tinha ruídos hidroaéreos. Então, imagina o trauma do jejum, o trauma da doença e o trauma relacionado ao
catabolismo por esse paciente ter ficado tanto tempo sem se alimentar. Então, o médico coloproctologista chamado Nick Kellet, ele mudou tudo isso. Ele iniciou uma mudança radical no sentido de tratar o paciente corrigindo todas essas digamos, as alterações bioquímicas e buscando a alimentação do paciente. O resultado foi uma mudança drástica nas complicações. Isso hoje para a ortopedia. Então, a tua pergunta eu respondo dessa maneira. O paciente ele tem que ser abordado de maneira conjunta, uma equipe multidisciplinar, se possível, corrigir todas as alterações laboratoriais, bioquímicas, para que ele passe um processo operatório sem complicações, sem operatório também sem complicações. Em relação ao uso do glifosato, hoje temos muitas drogas relacionadas ao tratamento do metabolismo. De modo geral, a gente faz a combinação das drogas antiabsortivas e faz a reposição. A osteoporose deve ser, lógico, tratada. Ok, obrigado. O Flávio, ele pergunta assim, ao avaliar o risco-benefício para realizar a cirurgia desse tipo em um idoso já acamado, quais as consequências de uma não realização de uma cirurgia? E se cabe um tratamento conservador para esse paciente idoso, acamado, que sofreu uma fratura do fêmur proximal? Então, como eu falei, o tratamento conservador é um tratamento de exceção. Né? Isso é muito bem sedimentado na medicina, né? Nas nossas condutas, todos os guidelines, o tratamento conservador tem maior índice de complicações, maior índice de óbito, seja por eventos tromboembólicos ou uma simples pneumonia, levando a sepse. Então, o tratamento conservador, ele é um tratamento de exceção. E não significa que uma vez que você faça o tratamento conservador, a fratura vai consolidar. Ela tem um baixíssimo índice de consolidação, como eu mostrei lá no comecinho da aula, na parte da anatomia vascular. A vascularização, ela é de distal para proximal. Então, se você não fizer uma compressão no foco de fratura, a chance de não consolidar esse osso é muito alta. Ou seja, você vai deixar esse paciente sem operar, 90 dias imobilizado, e ele depois vai ter que operar de qualquer maneira, porque a fratura não vai consolidar e ele vai ficar com dor. Ok, obrigado, Raul. Bom, vou selecionar mais algumas perguntas aqui. O Ricardo, ele pergunta se o prognóstico do idoso diabético que sofreu uma fratura do fêmur proximal, ele é pior. Ele está perguntando se é pior. Olha, vou ter aqui esse slide para a gente ver aqui em termos de prognóstico. Quanto mais comorbidades esse paciente tem, maior a chance dele ter complicações. Então, se você tem doenças descompensadas, elas devem ser, de preferência, compensadas para poder tratar, ou fazer a cirurgia. É lógico que se você tem que sempre pôr na balança o risco-benefício. Às vezes há patologias que elas são de difícil controle, e você tem que pesar ali junto com a equipe da cardiologia, com a equipe da anestesia, da clínica, e você vai esperar compensar esse paciente e pode desenvolver outras complicações, ou se você vai operar logo ele imobilizado do leito. A minha corrente é compensar e operar e pôr esse paciente em pé. Tá? Então, opera e põe em pé. Tira o doente da cama. O doente na cama, ele só complica. Então, a nossa abordagem é essa, é operar e reabilitar de maneira rápida. Ok, Raul, obrigado. Eu vou fazer mais duas aqui, tá, Raul? Fica à vontade. O Igor está perguntando qual a relação do sexo masculino com as maiores complicações. Existe alguma relação? Olha, quando eu observei esse dado, eu fui atrás para saber.
o que acontece? De modo geral, o sexo masculino, ele acaba tendo mais comorbidades, e como nós sabemos, nós homens tratamos menos as doenças do que as mulheres. Então, como nós tratamos menos, infelizmente, complicamos mais. Foi a explicação que eu vi para esse maior índice de complicações no sexo masculino. Bom, para a gente finalizar, a Silvana, a pergunta dela é uma questão que está muito agora na ortopedia, esse uso de células-tronco, mesenquimais, na ortopedia regenerativa, né? Ela pergunta se o uso de células-troncos, mesenquimais, é uma alternativa terapêutica no caso de fraturas e complicações relacionadas a ela. Bem, uma pergunta interessante. Acho que a Silvana pensou aí na questão da má vascularização, né? Uma vascularização deficiente da cabeça do fêmur, e com o uso das células-tronco, teoricamente, iria potencializar a angiogênese. Eu acredito que tenha sido isso que ela tenha pensado. É importante falar que todo e qualquer estudo sobre células-tronco e PRP na medicina ainda estão todos em fase experimental. Não tem nada ainda oficialmente liberado para utilização na prática clínica. Mas é um princípio interessante. Agora, não adianta apenas você fazer uso das células-tronco. Se a fratura estiver instável, se ela não estiver fixada, não vai ter um bom resultado. Eu acredito que se você fizer uma boa fixação e fazer a utilização de células-tronco como um objetivo de potencializar a angiogênese no local, talvez seja uma ajuda extra, mas a osteossíntese é indispensável, a fixação da fratura. Ok, vamos encerrar então. Raul, mais uma vez, obrigado, brilhante apresentação. Mais uma vez eu gostaria de parabenizar todos os presidentes das ligas, parabenizar os alunos que foram fiéis, que estiveram conosco em quase todas as aulas, um grande número de participantes, grandes perguntas, boas perguntas. Eu espero que essa conferência tenha sido válido para vocês, que para nós foi muito gratificante poder ajudar vocês, mas como eu já tinha dito no início, essa é a nossa última aula devido a N fatores, mas o principal é que nós estamos voltando à nossa normalidade, vocês têm muitos afazeres, vocês têm muito a estudar, vocês têm muito a se dedicar à medicina como um todo, né? Então, mais uma vez, meu muito obrigado, Matheus, obrigado aos presidentes das ligas. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, e mais uma vez eu quero deixar aqui a SBOT, tanto a regional DF, como as SBOT de outras regionais, e a SBOT nacional, à disposição de vocês, para o que vocês precisarem saber sobre ortopedia, e sobre o que é ortopedia, e qual é o futuro do ortopedista, né? Então, inclusive, a última aula seria do Dr. Gleidson, né, para o nosso presidente, que infelizmente não pôde participar desse encerramento, falando sobre qual é o futuro do ortopedista, né? Então, mas eu vou tentar ainda conversar com ele, ver se ele pode fazer, e a gente combina aí alguma coisa dessa forma, tá? Mais uma vez, meu muito obrigado. Raul, antes de passar a palavra para o Matheus, você quer dizer algo? Eu só queria fazer uma colocação e reforçar a importância desse evento, né? Eu acredito que nós temos aqui alunos de todas as regiões do país, estamos trocando informações, e eu vejo o quanto que a SBOT, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, se aproximou dos alunos. Isso, para mim, foi, assim, um divisor de águas muito grande na história da SBOT. Houve uma aproximação muito grande com os alunos, com as ligas, e certamente vai fomentar o surgimento de grandes ortopedistas para a nossa SBOT. Eu quero dizer que, assim, eu vi falar da SBOT quando eu já estava na residência médica, aí que eu vi falar da SBOT. E hoje a SBOT está aí junto dos alunos, das ligas, então isso foi realmente muito importante. Então, mais uma vez, eu parabenizo a todos vocês pela
pelo brilhantismo da organização desse evento. Foi realmente algo notório de ser parabenizado. Obrigado, Raul. Bom, Raul, você está dispensado, meu amigo. Muito obrigado, viu? E com certeza, quando essa pandemia passar, eu vou querer conhecer esses lençóis maranhenses aí e vou te ligar. Eu não conheço, não, mas eu vou te ligar para a gente conhecer. Já vem preparado para a gente fazer umas trilhas. Pode deixar, vamos sim. Matheus, mais uma vez aí, obrigado por tudo. Vamos ficar em contato e eu vou passar a palavra para você encerrar, tá bom? Um grande abraço e obrigado por tudo. É isso, eu que tenho a agradecer, né, a todo o conhecimento que foi passado, a todos os ensinamentos de cada aula. Como eu já havia falado antes, eu tenho certeza que agregou para o nosso desenvolvimento enquanto estudantes, enquanto futuros profissionais de saúde também, com certeza agregou. Então, eu só tenho a agradecer a vocês por toda a disposição e por estarem, né, dando o tempo de vocês para nós que somos alunos e ainda estamos aprendendo e temos muito o que aprender ainda, né? Então, mais uma vez, quero agradecer ao Dr. Raul Almeida pela aula, agradecer a todas também regionais que atuaram conosco, que nos apoiaram, de novo, a SBOT Nacional, a Comissão de Ligas, por todo o apoio, acho que só temos a agradecer. Dr. José Alberto também, meu muito obrigado, porque esteve presente em todas as aulas, sem exceção. Só teve um minha que não pôde participar, mas esteve presente em todas e se fez presente. Isso é muito importante para a gente também. Aos presidentes de ligas, aos ligantes dessas ligas também, que atuaram, nos ajudando na divulgação e participando, a todos os alunos que participaram, nos assistiram, estiveram presentes, nos acompanhando também, o meu muito obrigado. Eu tenho certeza que nós, digamos que marcamos, né? Que surgiram diversos outros eventos de outras especialidades com um teor parecido, e isso é importante para a nossa evolução enquanto estudantes, né? Então, meu muito obrigado a todos, e uma ótima noite. Agora eu vou